Estamos dando início a mais um super vídeo aqui do estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma conexão muito especial, uma conexão com a cidade de Indaial. Indaial que hoje completa 91 anos de história e nós temos aqui uma presença encantadora, Fernanda dos Santos Moser. Ela é advogada, mas também está no seu segundo mandato como vereadora na cidade de Indaial. Fernanda, muito obrigado pela tua presença, é um prazer te receber aqui no Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Muito obrigada por estar me recebendo, Alan. Obrigada ao povo aqui de Gaspar também por sempre acolher nós de toda a região. E importante que tu mencionou que Indaial hoje completa seus 91 anos. Eu até comentei hoje pela manhã com alguns conhecidos, um povo ordeiro, de uma cultura maravilhosa e de uma cultura também de acolher a todos que lá decidem construir suas vidas, suas famílias. Então, com certeza, e parabéns para a nossa Indaial. E você também tem toda uma história muito bonita, né, Alan? Então, eu fico lisonjeada de estar aqui na sua presença para a gente bater esse papo, porque a gente sabe que tu tem uma expertise, tem todo aí um currículo e estar na tua presença é, para mim, muito gratificante. Eu adoro Indaial, eu acho que a cidade de Indaial, além de, claro, uma classe política e também empresarial muito forte, eu acho a cidade de Indaial tão limpinha, cara, vocês têm um cuidado ali, né? Sempre que eu fui lá, eu observo bastante, né? Esse cuidado é do indaialense, né? O povo de Indaial, ele tem esse cuidado, querendo ou não, a gente vem trabalhando nisso. Claro que não é perfeito nela, então a gente vai aí sempre ao encontro das suas dificuldades. A gente sempre tem aquela questão de ter que trabalhar um pouco a mais, aí com certeza em roçadas, em melhorias, tapa-buraco, isso eu estou falando do poder público. Mas o povo indaialense tem por si só na cultura de estar cuidando da sua casa, do local que você trabalha, aí para que a gente tenha né, Fernanda? esse carinho, todo um cuidado, um amor, para que a gente tenha aí uma Indaial cada vez melhor, com certeza. Claro que eu vou aproveitar a presença da Fernanda para extrair o maior número de informações a respeito. Eu já falei que ela é advogada e também é vereadora, mas na essência, cara, no dia a dia, quem é a Fernanda? É mãe? É empresária? É o quê? A Fernanda, ela é mãe, é advogada, é uma filha que ama todo o amor e todo o carinho, todos os ensinamentos que recebeu dos seus pais. É irmã. Eu tenho um irmão mais velho que é muito presente na minha vida, tenho uma sobrinha, uma cunhada. A Fernanda, ela é muito família. Sim. A gente sempre trabalha numa questão de muita união em todas as decisões, em todos os trabalhos, mas a Fernanda, ela sempre tenta dar prioridade a Deus, a família, a profissão, a política, para que a gente tenha realmente aí um apoio cada vez melhor, para que a gente surta os efeitos positivos, claro. Porque sem isso tudo na nossa vida, nós não conseguimos atingir o nosso propósito. Exatamente. E deixa eu te perguntar, tu tem uma filha? Tenho. E está grávida? Estou. Num momento especial da tua vida. Me fala da tua gravidez. Então, eu tenho uma filha que ela vai completar 12 anos, agora em junho. E estou grávida de 3 meses, já entrando aí para o 4º mês, falando de modo simples, porque normalmente grávida conta em semanas, e o pessoal fica, tá, mas quantos meses? Pois é. E nós fizemos aí o exame de sangue, que hoje em dia tem essa possibilidade, e para nós apareceu que é, então, um menino, e o pai decidiu, então, pelo nome de André Luiz Moser Filho. Olha aí. E você está feliz? Estamos muito felizes. Foi uma gravidez que nós decidimos fim do ano. Nós estávamos planejando para que acontecesse
fim desse ano para ganhar ano que vem, mas É no tempo de Deus, né? antecipou um pouquinho. Que legal. E estamos aí agora à espera desse bebê e com muita alegria, com muita fé em Deus acima de tudo. E então, em tese, eu tenho meu segundo filho, mas a nossa família com 3 filhos, porque ele também tem o menino dele que esse ano completa 7 anos. Então, nós estamos muito felizes, com certeza. Ele, e a gente vai falar dele daqui a pouquinho, porque o André é ex-prefeito da cidade de Indaial. A Fernanda gosta de cozinhar? Eu amo cozinhar, né? Tempo é uma situação diferente, porque eu saio de manhã e volto à noite. Como eles dizem, a Fernanda ela não para, tem que parar um Sim. pouco, né? Mas amo cozinhar. Mas ele não cozinha, né? Ele agora, para não mentir, ele tá começando a cozinhar. Eu sei que ele joga futebol, né? Que eu vi um jogo dele lá pelo Indavírus, né? Ah, ele jogava quando ele era mais novo, ele jogava no Royal Júnior, que tinha, ele era goleiro do Royal Júnior lá na cidade, e ele gosta de ser goleiro, mas não seguiu profissão, não pratica mais. Vocês se conheceram como e aonde? Então, na verdade, nós se conhecemos desde a adolescência, mas nós não tínhamos contato. Sim. Na verdade, eu era oposição, não posso dizer que eu era oposição a ele, mas eu não simpatizava com o André Moser. Tu vê, né? Não simpatizava. E no ano de 2019 foi quando, né, veio a ideia de eu estar na política. Meu pai estava decidindo se iria novamente ser candidato ou não a vereador. E aí o partido, na época que eu estava, que era o Podemos, decidiu que queria então se coligar com o André, na época, que já estava prefeito, e eu fui resistente. Foi uma das únicas que estava resistente ali dos pré-candidatos, né, em geral a vereadores do Podemos, na época. E no início de 2020, ali por fevereiro, foi quando aí aconteceu uma situação que uma outra pessoa de outro partido que eu gostava muito acabou me ofendendo politicamente. E eu falei, não, agora pode assinar então ali com esse André. Deu Eu ainda aquele falei. start. Eu falei, pode assinar com esse André ali, mas eu não conversava com ele. Eu comecei a conversar com ele ali por fevereiro de 2021, quando eu já estava vereadora. Então eu comecei a conversar com ele. Aí teve algumas demandas que ele não quis atender minha. Eu já estava vereadora, em tese da base. E aí eu comecei a bater no martelo, comecei a bater em algumas coisas. E foi onde a gente começou a ter mais contato. Eu já estava divorciada do pai da minha filha. Ele tinha se divorciado, né, também. Mas eu não queria papo porque era uma questão política, não tinha afinidade política. E aí eu comecei a ver o trabalho dele, eu comecei a ver que ele estava realmente trabalhando, estava indo atrás. E desde o meu aniversário, do dia 28 de maio de 2021, é que a gente começou a ter mais contato, que ele me deu um parabéns um pouquinho mais educado, um pouquinho, falei, ele não é isso tudo, né, que eu pensava de mal dele. E aí a gente começou a ter mais contato. E em agosto, então, foi quando a gente, né, ficou, como a gente diz, né, de modo simples falando, pela primeira vez. E já em setembro ele me pediu em namoro. Tu vê, né, cara? Foi questão de um mês, assim. Eu vou aproveitar e mandar um abraço pro André, né, André? Obrigado aí, sempre me atendeu muito bem. Encontrei com ele na Lesc, depois gravei com ele lá durante a campanha, agora também em 2024. Quando vocês começam a namorar, acontece algum fato assim? Porque do nada você, vereadora, ele prefeito, como é que foi isso? Teve comentários? Teve muito comentário, saíram falando que eu já estava 10 anos com ele, que a minha filha era filha dele. Te chamaram de amante? Isso, me chamaram de amante. Até cogitaram que a minha filha fosse filha dele. Aí questão política também pegou muito. Nossa, vocês não viviam... Pessoal da política, né? Você não vivia falando mal dele. Falei, não falava mal dele. Falava que eu não gostava dele, de algumas atitudes. E é natural que um prefeito, ele não vai acertar sempre, né? Ele vai ter erros. Mas hoje não é porque eu, né, sou esposa dele,
Mas ele não dorme, gente. Ele vive, suspira, transpira política. Workaholic político. Então, Tu vê, né? ele ama o que ele faz, realmente. E aí a gente conhece um pouco da história. Os pais dele contaram para mim, já que com 6, 7 anos, ele já dizia que ia ser prefeito de Indaial. E foi prefeito de Indaial, né? Não muito diferente de você também, né? Que já desde os 6 anos, mas a gente vai chegar nessa história depois. Pessoal, a gente está conversando com a Fernanda dos Santos Moser, é advogada e também vereadora na cidade de Indaial. Eu quero que tu me fale a respeito dessa Procuradoria da Mulher, que você também é presidente, é isso? Procuradora. Isso, procuradora da Procuradoria. Então, a Procuradoria, quando eu iniciei o meu mandato, eu tenho os registros lá na internet. Hoje a internet, ela eterniza, né, alguns momentos. O print é eterno. É eterno. E eu iniciei, até na época, quem me ajudou estava o prefeito de vocês aqui. O Kleber? Não, o Paulo estava como geral na época em Santa Catarina. Ah, tá, como delegado geral. Isso, sim, ele estava como delegado geral na época. E ele me ajudou. Então eu fui na época pedir para ele, eu fui muito empolgada, pedi uma DPCAM, uma delegacia, né, para mulher, para Indaial. Ele me explicou algumas questões regionais. Sim. Falou, Fê, te aconselho a solicitar uma sala lilás, né? Uhum. Enfim, passou todas as coordenadas e conversei com ele da Procuradoria da Mulher também. Passou algumas situações, né, para tentar fazer um trabalho efetivo e não vitimista. Sim. A gente tem que ter esse cuidado. Mas o índice de violência contra a mulher, hoje em Indaial, ele está altíssimo. É uma das maiores ocorrências. Em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, no geral, a gente está apavorado até com as questões dos feminicídios, mas esse é um assunto bem delicado, né, para se trabalhar. E na época, então, eu iniciei esse trâmite, fui atrás. E logo depois, então, veio a ex-vereadora Raquel e num acordo aí de cavalheiros ela acabou assumindo a procuradoria na época, ficou até o fim da legislatura passada. E agora, então, com a legislatura nova, minha reeleição, eu falei, não, agora eu fui presidente da Comissão de Justiça e Redação na legislatura passada e toma muito tempo, né? A Comissão de Justiça e Redação é inegável que o tempo é absurdo para se tomar ali como presidente, então. E agora, então, eu falei, não quero nenhuma comissão, só quero participar ali, até porque eu quero, agora estou iniciando, né, os processos seletivos aí da questão do meu mestrado e tudo mais. Então, eu falei, eu quero assumir a Procuradoria da Mulher e fazer um trabalho efetivo, como eu sempre quis. A Sala Lilás hoje, ela já está em trâmites, por uma emenda que eu consegui até da deputada Paulinha, na época. Ela mandou para Indaial, a Sala Lilás está sendo construída, né, no município Paulinha de... é PDT, né? Não, ela é Podemos. Podemos, isso. Podemos. Ela era antigamente, né? Era do... E aí, na época, ela encaminhou para mim, uma pauta ali muito forte dela, acho que era a única que defendia na Alesc, encaminhou para mim. E está sendo construída a Sala Lilás. Então, a gente tem esse trabalho em parceria e a gente cuida muito com a Procuradoria para que a mulher que foi vítima, que sofreu uma violência, seja emocional, patrimonial, física, sexual, psicológica, ela tenha o amparo necessário nos órgãos competentes necessários. Claro. E a Procuradoria, ela seja um meio de mediação, que ela seja realmente a questão do apoio e da orientação que aquela mulher precisa. E nem sempre é mulher, gente. Que eu digo mulher no sentido adulto, porque nós temos as meninas adolescentes. Exatamente. E nós temos um índice muito alto de violência contra a criança e contra o adolescente. Então, se você for numa delegacia, procurar aqui, Alan, e pedir os dados, eu tenho certeza que assim como em Indaial, o índice contra a criança e adolescente vai estar mais alto do que contra a mulher adulta, né, que eu digo. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse amparo e fazer um trabalho efetivo e não só de conscientização. Esta é uma bandeira que você não abre mão. Não abro mão. A criança e o adolescente, a mulher,
o idoso, tem a violência muito forte contra o idoso também. Eu falo com experiência do que eu acompanho de Timbó, de Indaial, Blumenau e Gaspar, pelo contato com alguns políticos que eu tenho aqui e conhecidos advogados. Sim. A gente escuta falar que não é diferente. Então, está cada vez maior. A nossa sociedade, ela precisa entender que nós temos efetividade, que nós temos meios para combater essas situações e que não fica só na conscientização, sabe, Alana? Sim. Eu vi aqui que se chama Procuradoria da Mulher Josiele Fabres. Quem era? Ou quem é? Ela foi uma vítima, uma situação bem delicada e em respeito à família, né? Não vou entrar no mérito de todo o assunto, mas ficou como foi naquele momento que a Procuradoria estava sendo formada, ficou em homenagem Ela era a de ela. Indaial. Isso, ficou em homenagem a ela, né? Mas em respeito à família eu não vou entrar nesse assunto, Claro. mas ficou realmente para ela essa homenagem. Essa procuradoria vai trazer diversos benefícios para as mulheres e para as crianças também, né? Isso, com certeza. Esses benefícios, eles vêm desde fazer a orientação para o Poder Judiciário, Sim. para a Delegacia de Polícia Civil, para o Batalhão da Polícia Militar, os hospitais, o Poder Executivo, lá no Desenvolvimento Social, que este ano está com uma equipe muito boa, que está fazendo um trabalho de campo maravilhoso, em parceria com o Poder Judiciário. Nós temos aí grupos reflexivos também, Sim. que foi uma idealização da nossa juíza criminal lá de Indaial, a doutora Leila, que trouxe que é justamente o próprio agressor participar desses grupos reflexivos. Então, nós temos aí um trabalho que é feito em conjunto. E a Procuradoria, ela vem para dar esse amparo. A mulher, ela não está se sentindo amparada por algum órgão. A Procuradoria, ela vai atender, ela vai Ótimo. trabalhar nesse sentido. Vai ter uma estrutura, Fernanda. Nós temos uma sala que faz esse atendimento e a mulher, ela me ligou. Ela foi violentada. Nesse momento, eu não vou submeter ela a uma questão psicológica e emocional de ir até a Câmara de Vereadores. Eu me desloco até ela, vou fazer esse atendimento. Primeiro passo tá machucada, precisa de um atendimento emergencial físico, vamos acionar a questão da saúde, vamos ver o que precisa. Podemos encaminhar diretamente lá para a Delegacia de Polícia Civil, que já tem toda uma estrutura, tem o trâmite da Sala Lilás, vamos encaminhar para lá. E é importante até eu frisar que a questão da Sala Lilás, a gente está ali com a estrutura, né, encaminhando, mas nós estamos em conversa já com a Casa Civil, com o assessor Kennedy, o governador Jorginho Mello, solicitando mais efetivos, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, porque não adianta, como nós estávamos conversando em outro momento, não adianta eu querer colocar um projeto e não ter o efetivo, não ter a mão de obra, não ter o dinheiro para fazer a coisa acontecer. Então, nós estamos indo atrás nesse momento também de efetivo, que é o que importa para a coisa acontecer. Eu sei que é uma prerrogativa tua enquanto mulher também, mas em que momento se deu esse start de olhar com carinho para as mulheres de Indaial e região? Aconteceu algum fato? Quando eu falo em mulher, Alan, eu acho importante a gente mencionar isso. Eu falo na família. Muitas vezes as pessoas esquecem que quando a gente fala de mulher, é da mulher que vem a família. A mulher, ela já tem o dom de poder gerar. Sim. Quando a gente fala da mulher, a gente fala da criança, do adolescente, do idoso, do próprio homem. Sim. E a gente fala da família. E o que aconteceu comigo foi que hoje, tranquilamente, eu falo de uma situação que a gente sempre está trabalhando psicologicamente na nossa casa, que foi realmente o ano de 2020. A minha filha, que agora já está completando 12 anos nesse ano, sofreu uma tentativa de abuso sexual. E quando eu me vi nesse estágio, nessa situação, eu não estava ali como advogada. Eu não estava ali como mulher, eu estava como mãe. E quando eu cheguei na delegacia e naquele primeiro momento para ser atendida, eu observei situações como mãe.
Eu não observei como advogada. E aí foi aonde eu decidi que não. Naquele momento eu não estava vereadora, era advogada, Sim. era mãe, mulher. Então eu decidi que realmente eu ia fazer disso uma política pública efetiva. Mesmo que eu não tivesse como vitrine na política, mas eu sempre estive na política, eu ia atrás para fazer a coisa acontecer. Sim. Entendi. Pessoal, nós estamos conversando com a Fernanda Moser, ela é da cidade de Indaial, cidade de Indaial que hoje completa 91 anos de história. Nós estamos em um papo sensacional, a pauta é extensa, tá bem bacana a nossa conversa. E a gente vai para o nosso segundo bloco, eu já vou adiantar, vai ter mais de 2 blocos o nosso papo aqui, porque além de vereadora e advogada, ela é mãe e uma super defensora das mulheres da nossa região aqui no Vale Europeu. Fernanda, tá gostando do papo? Muito! Claro que, estando na presença aqui do Alan, a gente tem aí um papo diferenciado. Muito obrigado pela tua presença e para você que é aí de Indaial, meus parabéns. E para você que acompanha o Valor Entrevista, um beijo no coração, não saia daí, a gente já volta. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional e encantador com a advogada Fernanda Moser e também vereadora no município de Indaial. E agora a gente vai falar de um assunto bem importante. Você é filha do ex-vereador Pico. Isso. E da dona Nilce. E para você que está nos acompanhando aqui no Valor Entrevista, desde os 6 anos ela já estava envolvida com a política local e essa vida que acaba depois de um tempo na frente, tornando ela política também. Me fala sobre a importância do teu pai para a tua vida. 100%. Meu pai, ele tem um papel fundamental na política e a minha mãe sempre aí dando esse amparo, esteio e sendo meu espelho como mulher também. O meu pai, ele começou a me incentivar, acredito que desde antes, pelo que eu já sei, mas que eu tenho memórias lá dos meus 6 anos, em comícios, showmícios. Showmício. Na época era showmícios, tinham shows e nós sempre naquela época apoiando, o que eu me recordo era PFL, então esse pessoal ali. E nós vínhamos já trabalhando numa questão muito forte. O meu pai, ele é de origem muito humilde. Meu pai, ele vem aí justamente para trazer uma questão diferencial da história de vida dele. E eu me orgulho muito do meu pai. Sou suspeita em falar dele quando ele ia fazer meu discurso ali, ia discursar para falar sobre mim, agora que tinham as reuniões de partido, ele mesmo falava, é suspeito um pai e uma mãe falar de um filho, então é suspeito uma filha falar de um pai e de uma mãe, mas eu escuto que as pessoas sempre falam e são gratas pela história que meu pai tem, não só na política. Antes do meu pai estar vereadora, que foi ali pelo ano de 2004 para 2005, então ele já ajudava muita gente, ele sempre teve uma história realmente de estar em contato com a comunidade e a gente vem fazendo esse trabalho aí de chão, do tete a tete. Quando eu entro para a política, nós entramos com uma vertente um pouco diferente, que foi tentar misturar justamente a questão do pessoal da internet. Eu tenho muitos amigos que votam em Indaial, por exemplo, mas não estão em Indaial, mas votam. Sim. Acompanham toda a situação da internet e pessoas que estão comigo através da internet. Eu sou muito grata por isso. Então nós conseguimos misturar um povo justamente que tem visão diferente de todas as situações. Mas meu pai, ele foi vereador por 3 mandatos consecutivos. No ano de 2016, ele não foi candidato a nada, então, desculpa, ele ajudou alguns colegas vereadores
E no ano de 2020, ali em 2019, começou-se novamente o pessoal da política a ir atrás, Pico, vamos ser candidato. E ele não falava nada, ele ficava quieto. E aí eu ficava quieta também, porque você tem uma vontade de ser político, e vai, com certeza. Mas eu já estava ali querendo estar candidata naquele momento, mas sempre respeitando toda uma história política que ele criou. Claro. E eu estava voluntária em algumas associações já há 8 anos, ajudando algumas pessoas no off. Eu criei a minha rede de contato também como advogada e eu tinha então aquela vontade de estar vereadora por algumas coisas que eu tinha passado e aí em 2020 foi quando um dia, não esqueço, Alan, a gente estava almoçando, ele estava na ponta da mesa, que ele senta na ponta da mesa, lá na casa dele, e eu fui almoçar na casa dos meus pais naquele dia, e ele tinha que decidir, aquele dia era o prazo final, se ia ou não ia candidato. Não vou, e ele não falava nada, e aí eu perguntei, tá, pai, tu vai ser candidato? Não vai, tu tem que falar logo. E ele, como um bom gaúcho, falou naquele tom assim bem incisivo, tá, mas tu quer ser candidata? Fala logo de uma vez, não fica me enrolando. E aí eu falei, eu quero, se o senhor não for, eu quero ser candidata. E aí foi. A gente decidiu então que eu estaria candidata, mas nós demoramos aí um bom tempo para falar que era eu e o pessoal ainda estava achando que era ele. E os murmurinhos começaram ali de dezembro de 2019 para janeiro de 2020. Mas é a Fernanda então que vai? E aí muita gente não me conhecia, somente o pessoal do voluntariado no off, que a gente já trabalhava. Sim. Sempre foi muito forte essa questão do voluntariado desde a época do meu pai. Então, nós temos um grupo que sempre ajuda, né, essa questão de famílias carentes, que nós temos um voluntariado há muitos anos da nossa família que nós fizemos. Sim. Então, nós já vínhamos trabalhando com toda essa situação e as pessoas que me conheciam ficaram muito felizes, as pessoas que não me conheciam passaram a me observar e aí a coisa começou a acontecer. E você se elegeu em 2020 com quantos votos? Foram 776 votos na época, né? E na época até foi bem engraçado porque eles falavam assim, a Fernanda talvez ela não vai se eleger porque não é o pai dela. Eu escutava isso muito, ela não é o pai dela. Ela é a primeira vez, ela não é muito conhecida. Mas eu tinha essa rede de apoio no off, pessoas que não usam redes sociais. Sim. Até hoje essas pessoas não usam redes sociais. E a gente trabalhou muito essa questão do trabalho do meu pai, da história do meu pai com a minha. E deu certo. Na época eu fui a mais votada do meu partido, que era o Podemos na época. E nós continuamos ali o trabalho e dali foi só para frente e a gente foi trabalhando sempre com a pauta da efetividade. Hoje você está no PL. Isso. E está feliz no PL? Estou muito feliz. No PL, só para tu entender um pouquinho e eu contextualizar a história de eu estar no PL, quando eu entrei para o Podemos, o meu pai ele encerrou a carreira, vamos dizer, na vitrine política, porque nos bastidores ele sempre vai estar. Na vitrine ele encerrou no PSD. E naquela época era muito centro-direita, né, um partido mais ali. Mas eu, Fernanda, não me identificava ainda com algumas situações. O Podemos, ele é o antigo PTN, que foi o primeiro partido conservador do Brasil. Quando eu comecei a estudar a história dos partidos e Álvaro Dias estava muito em destaque naquela época e eu o conheci de forma presencial, as coisas começaram a se encaixar. E eu falei, quero estar pelo Podemos. Aí meu pai até falou, mas isso é loucura, é um partido novo, não tem um ano na cidade. Como é que você vai ser candidata por um partido tão novo assim? Enfim, e deu tudo certo, né? O Podemos, hoje, eu sempre digo que ele é um partido que está de centro. Então,
eu tenho um carinho enorme pela Renata Abreu, que é a presidente, né, Sim. nacional, o Thales, que trabalha com ela, enfim, todo esse pessoal, eu tive um vínculo, tenho um vínculo ainda com, né, com eles, mas acabei que algumas pautas, por exemplo, que ela votava, eu perguntava e questionava para ela e falava, tá, mas por que que vocês estão votando desse jeito? Isso não me entrava na cabeça, sendo o meu posicionamento mais para a direita e, né, tava ali, por que não? Porque temos que ter o equilíbrio, e ele começou a ter uma certa desavença. E aí eu acabei tendo contato com outros deputados, a iniciar pela Caroline Detoni. Uhum. E acabei tendo contato, acabei conhecendo melhor. E nesse contato eu já estava recebendo convite. Do jeito que você pensa e da tua história política, da tua família sempre estar da Tem direita, mais a ver com o PL. você tem que estar no PL, que hoje é o partido que mais representa a direita. Sim. E aí a história começou a se Maioria na encaixar. Câmara, no Congresso. Isso, a história começou a se encaixar. E aí eu acabei recebendo o convite, né, da ex e para mim eterna primeira-dama Michele. Eu fui a primeira mulher da região, ali de Eixo, Indaial, Blumenau, enfim, a receber o convite oficial de estar filiada e representar também as mulheres pelo PL na região. E naquele momento não tinha como eu fazer a troca, né? Não tinha janela partidária, Sim. então ficou só pelo convite naquele momento. Eu não podia me manifestar naquele exato momento por questões legais, e esperei a janela e aconteceu um monte de situação que eu quase que fiquei no Podemos de novo. E recebi o convite depois, quando foi resolvida toda a situação, de novo para estar no PL, pelo próprio governador Jorginho. E aí fui para o PL muito feliz, que já era a minha intenção, né, de um ano antes da janela. A reeleição foi do PL. A reeleição foi no PL. Bacana, bacana. Pessoal, a gente está conversando com a Fernanda Moser, da cidade de Indaial, que hoje completa 91 anos de história, e uma história sensacional. E eu estou aqui com uma jovem política que também é muito idealista. E eu quero te fazer essa pergunta. Você tem diversos projetos aqui que eu estou vendo, tem para criança, para adolescente, para mulher, para idoso, mas uma das coisas que a gente precisa ter muito carinho e atenção dentro do estado de Santa Catarina, em especial a região do Vale Europeu, é com a segurança pública. Você também pensa a respeito disso? Com certeza. A questão da segurança pública, eu venho batendo muito nessa tecla. Eu tenho uma parceria muito forte, desde já quero mandar um abraço aqui para o nosso tenente-coronel lá da Polícia Militar, para o nosso delegado Felipe, a Débora da Delegacia de Polícia Civil, toda a equipe que trabalha ali também. Enfim, não vou ficar citando todos os nomes, mas todos eles com um trabalho efetivo, com o número de efetivos que eles conseguem ter e trabalhar e atender todas as demandas. Então, nós temos uma parceria muito forte. A gente, como eu te falei, a gente já destinou ali recurso, né, tanto para um quanto para outro, e a gente continua batalhando por isso. Eu tenho um projeto que foi minha indicação até no ano passado e a gente continua batendo a respeito disso, e é justamente a questão dos olhos vivos, das OCRs, que acredito ser muito importante. Indaial vem crescendo a passos largos e nós precisamos que Indaial tenha esse tipo de amparo para ajudar no policiamento, de forma simples falando. Sim. Então, é um dos pedidos que eu tenho feito, é um dos projetos que nós estamos trabalhando para realmente ajudar a Polícia Militar, ajudar os nossos agentes de trânsito aí do Demutim também, ter essa parceria com a Polícia Civil, para que nós tenhamos essa vigilância maior. Então, para quem não sabe, né, tem as OCRs, os olhos vivos, são um pouco diferentes, e eles detectam o indivíduo que está com mandado de prisão, que tem alguma situação, já passando com o carro, com a moto ali. Isso é muito importante que tenha para a nossa segurança já no início ali dos pontos principais da nossa cidade,
Nós estamos trabalhando nesse sentido, nós trabalhamos em parceria com a Polícia Militar, na questão das escolas também, procuramos. De primeiro momento, a gente trabalhou muito com a ideia da segurança armada, porque eu mesmo sou a favor do porte de arma. Tem um curso encaminhado que agora tive que dar uma brecada pela gestação, mas essa questão da segurança armada foi em conversa com o nosso batalhão, e eles entenderam por ter a parceria com o batalhão e trabalhar de outra forma. Nós temos essa questão do policiamento aí para a mulher, como você falou, que é justamente uma pauta que eu trabalho, e quando eu falo de mulher é criança, adolescente. Sim. E a primeira policial feminina militar na época que estava para ser destinada para Indaial, mas estava naquele período conturbado ali para distribuição. Quando eu fui atrás, Paulo Queires, na época, que era delegado-geral, atendeu prontamente, e já ali na listagem a gente conseguiu fazer com que a coisa acontecesse. Na época, quem estava conduzindo a Polícia Militar e agiu com parceria com esta vereadora foi o Major dos Santos, que estava lá em Indaial na época. Teve em Gaspar, mandar um abraço para o dos Santos. Esteve aqui comigo também no estúdio. Isso, ele esteve aqui em Gaspar também. E na época o Major dos Santos ele colaborou também para a instituição da Rede Catarina. Na época nós tínhamos somente a rede de vizinhos, e a pedido desta vereadora, que chegou com uma ideia mirabolante lá de fazer a Patrulha Maria da Penha, ele me trouxe já a existência da Rede Catarina, que eu desconhecia, confesso, e ele me apresentou todo um projeto e falou: Fernanda, gente, nós vamos instituir, nós só precisamos de uma PFEM, nós precisamos de mais efetivo e nós vamos fazer a coisa acontecer. Então foi onde a gente colaborou também com essa situação para que realmente a coisa acontecesse. E a gente continua trabalhando, e a segurança pública é uma das minhas pautas bem fortes também. Sensacional. Fernanda Moser aqui no Valor Entrevista exclusivo, e relembrando, né? Tem também a questão da família, da vida, da igualdade, do respeito. Tudo são pautas que a vereadora defende também aqui no Vale Europeu. Fernanda, a gente vai para o terceiro e último bloco, porque nas últimas eleições você também sofreu ataques, teve calúnia com o teu nome, tudo isso eu também quero abordar. E claro, você é o nosso convidado, não saia daí, já voltamos. Voltando para o terceiro e último bloco de um papo sensacional com a Fernanda Moser, advogada e também vereadora no segundo mandato na cidade de Indaial. Um beijo para você que está em Indaial, que hoje completa 91 anos de história. Ei, cidade maravilhosa. Eu entrevistei tanta gente legal de lá, cara, inclusive o padre João Bachmann. Já esteve conosco também, um beijo. Olha só, a política, ela nem sempre... na verdade, ela quase sempre é ingrata, porque quando você começa a colher frutos ou dar frutos, as pessoas começam a te mirar de uma forma diferente, e aí acontece de tudo: puxação de tapete, gente te passando a perna, puxando para cá e puxando para lá. E nessas últimas eleições eu acompanhei, e você sofreu alguns ataques, assim como também o André, né? E calúnias. Eu quero que tu me comente a respeito disso para quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista. Olha, é um assunto bem importante. Sim, eu sofri algumas calúnias, e a gente, de modo jurídico falando, em concurso material, ou seja, junto com difamação e injúria. Naquele momento, Alan, que foi ali praticamente na última semana ali da eleição, eles lançaram uma matéria dizendo que eu tinha criado alguns perfis, me relacionando também a minha assessora, que foi assessora de outro vereador, e falaram que eu tinha criado perfis para denegrir a imagem de outra candidata.
Então, naquele momento, até teve uma situação bem chata de um outro advogado que acabou comentando que, em termos simples, usaram termos como se eu tivesse uma quadrilha e que eu teria uma suposta prisão a ser pedida, e as pessoas já entenderam que eu estava sendo presa e que eu tinha um grupo de criminosos e, em termos práticos, que eu era uma bandida, vamos assim dizer, de modo simples falando, que a sociedade compreende. Foi muito difícil, até para o meu pai naquele momento. Ele escutou muito já no outro dia dessa matéria lançada em um veículo de comunicação tendencioso, acabou dificultando, e o meu pai naquele momento vinha e contava para mim algumas situações que as pessoas não tinham coragem de falar para mim, mas falavam para ele ou para um amigo meu. Ah, mas como é que eu vou votar na Fernanda? Ela tá presa. Tu vê? Como é que eu vou votar na Fernanda? Ela tem uma quadrilha. Mas as pessoas nem sabiam do que se tratava. Sim. Mas com a utilização destes termos, aquilo naquele momento denegriu muito. Até que um dia chegou a minha filha da escola, com 11 anos, então naquele momento, chorando que a mamãe iria ser presa. Nossa. E aí a gente vê assim, poxa, de modo simples, e você é pai também, vocês querem inventar mentira? Sim. Inventem de mim, me atinja, mas não a minha filha. E aí, naquele momento, tudo que eu queria era entrar com o processo, era fazer a justiça acontecer, não só entregar para as mãos da justiça divina, de Deus, que eu tenho muita fé em tudo isso, mas, sabiamente, eu mantive o meu controle emocional, foquei aí na reta final da campanha, Claro. foquei em realmente terminar aquele trabalho de pedidos de votos, de campanha eleitoral. Mas eu tive um prejuízo, e isso se comprovam através de pesquisas que eram feitas, de liderando pesquisas para uma eleição muito difícil na minha reeleição. Sim. E hoje, como advogada, conversando com colegas advogados de Brasília, Florianópolis, nós entendemos que o que aconteceu foi uma criação de narrativa, Sim. justamente Para te atingir. para me atingir naquele momento, que automaticamente tinha um reflexo para atingir o André, Claro. que naquele momento era prefeito e era o principal cabo eleitoral do nosso atual prefeito, e fazer com que acontecesse o famoso assassinato de reputação. Exato. Que, infelizmente, no Brasil é muito comum, principalmente nesse universo político, mas a gente sabe, né, Fernanda, que a verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Sempre, sempre, sempre acontece, e às vezes demora, e muitas vezes a justiça no Brasil é falha, em alguns outros momentos não. Eu sempre digo que eu acredito muito, eu sou advogada, e com certeza eu acredito nessa justiça de primeira, segunda instância, né? Apesar de que a justiça lá em Del, naquele primeiro momento, cometeu alguns erros, e eu respeito, mas foi naquele momento, talvez ali no fervor, vamos falar assim de modo simples, naquela situação toda, simplesmente só mandaram para frente. E foi até uma conversa que eu tive na época com o delegado, que acabou procedendo com um indiciamento clínico geral, pela identificação de um perfil que constataram no meu e-mail, porém sem vínculo algum com qualquer tipo de ataque, e que era um perfil natimorto, vamos assim dizer, que nunca existiu, porém estava registrado ali. E eu compreendi naquele momento, de clínico geral, procedendo com um indiciamento, e torcia para que a justiça fosse feita, e realmente essa notícia crime, que então teve essa candidata que procedeu contra a minha pessoa, realizou por 2 oportunidades. Então o Ministério Público deixou de ofertar a denúncia, e
processo foi baixado, porém essa pessoa ela continua tentando, por outros meios processuais, proceder com a sustentação da criação de narrativa. O processo foi arquivado? O processo ele foi baixado, né? Esse processo, porém essa pessoa ela continua tentando por outros meios processuais, porém agora chegou a vez da vereadora Fernanda. Vai ter contrapartida, é isso? Com certeza. Porque como advogada, eu jamais posso deixar uma situação como essa passar impune. E aí tem a ver com a tua imagem, né? E não apenas neste momento, tem a ver com a imagem para o futuro. Afinal de contas, você tem também outras pretensões políticas. A gente estava conversando em off, vem eleição ano que vem, você tem filha, você está grávida, você é casada com o ex-prefeito de Indaial, então tem uma estrada política muito forte e ampla. Tem que ser feita alguma coisa. Não, com certeza. E agora, nesse momento, a gente vai trabalhar. Estou com uma equipe de advogados trabalhando comigo. Até quero mandar um abraço ali, que é o João Manuel Wesley de Souza, que é de Gaspar também. E o Rodrigo Fernando Novelli, de Blumenau, que é maravilhoso. E nós temos também o Anderson Tomil, que está colaborando com essa situação. Mas nós temos Tem uma equipe boa, hein? Eu tenho uma equipe boa e tenho o amparo jurídico aí de algumas equipes jurídicas de deputados que vêm assessorando desde o que aconteceu e agora é a hora de agir. Então, se é aquele famoso ditado, quem não deve não teme. Claro. Então, eu esperei o momento certo, a palavra certa, e no momento certo, né, é como ouro em cima de prata, já diz a Bíblia. Então a gente vem trabalhar e agora nesse sentido para que a coisa realmente seja efetiva. E essa pessoa ela não agiu sozinha, mas ela usou de outras pessoas e para fazer a coisa acontecer, que era o tal do assassinato de reputação através da criação de narrativa que ela tenta continuar sustentando. E eu respeito a forma do modus operandi, né, dela como político de trabalhar e continua na política trabalhando também, mas agora é a hora da vereadora Fernanda, advogada, agir, não da mulher, não da mãe, porque como mulher e mãe eu trabalhei, cuidei muito até o momento certo para que isso se superasse. Agora então a gente trabalha a outra parte. Tem uma coisa que eu quero te perguntar, e aqui já vai como lição para quem está passando por isso, ou passou por isso, ou vai passar por isso, porque você não é a primeira nem a última pessoa nesse país com relação à política que passa por isso. Quando você começou a perceber esse movimento, você deve ter se cercado de pessoas inteligentes ao ponto de te orientar, porque ela comentou sobre equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional é importante, não é mesmo? Quem foi o teu mentor? Quem foi a pessoa assim que você olhou e disse, eu preciso respirar fundo e observar e ouvir? Eu vou estar sendo injusta aqui, Alan, se eu falar de uma só pessoa. Porque naquele momento, teve várias pessoas que vieram atrás de mim. Com certeza, na questão emotiva, então eu tive ali a minha família, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão. Naquele momento, trabalhando assim, não, porque vamos fazer a coisa acontecer, vamos falar para a sociedade. Então, da parte emotiva, falando. Beleza. Né? Mas agora, da questão política, obviamente, eu tive o André do meu lado, né, sempre me assessorando. E quem, assim, supremo que veio e realmente falou assim, não, nesse momento, dá um passo para trás, não revida, deixa para agir no momento certo, na hora certa, que vai ter o teu momento e a justiça vai ser feita. E como era ali na última semana, o que eu ia fazer? Eu tinha que terminar a campanha eleitoral naquele momento. Então eu tive que suspirar, respirar, ignorar algumas páginas linkadas, né, a essa pessoa. E a deputada Caroline de Tone foi uma das pessoas que, com o seu jurídico, com os seus assessores, me deram um amparo muito forte.
E também não posso ser injusta aqui com o deputado federal também, Jorge Guetem, e a sua equipe. Mas foram pessoas assim que trabalharam comigo no sentido de, Fê, faz assim, ó, foca agora ali no final. O André também ali junto, né, naquele momento, dando esse suporte maior, fazendo a coisa acontecer. E a minha família, sem ela não seria nada. E a minha própria filha, ela chegava para mim, ela era engraçado, ela me abraçava tarde da noite, muitas vezes via a mamãe chorando, e ela vinha e falava assim, mãe, nós vamos ganhar. E ela se incluía junto nessa vitória, porque ela estava recebendo muitas acusações até dos amiguinhos de escola, Sim. inverdades. Então foi uma campanha realmente assim de superação. E eu sou grata a Deus, né, por tudo. E se eu tô aqui hoje novamente é porque tá no meu propósito, tá no meu destino e com certeza a gente tem muita coisa boa para fazer. Sensacional. Pessoal, Fernanda Moser, exclusivo aqui no Valor Entrevista. Eu vou fazer uma coisa diferente, posso? Pode? Para a com gente certeza. fechar aqui o nosso papo, ficou muito legal. Vamos definir algumas pessoas com uma palavra? Vamos, não sou muito boa nisso, mas vamos. Vamos lá, é um ping-pong, um bate-bola rápido, começando por Senhor Pico. Amor. André Moser. Companheirismo. Jorginho Melo. Uma inspiração. Carol Detoni. Um espelho. Jorge Guetem. Muito trabalho. Pessoal, com exclusividade nós fechamos o nosso vídeo e claro que você não vai ficar sem a mensagem final da Fernanda. Fernanda, a lente do Valor Entrevista é tua. Fica à vontade, deixa uma mensagem ao povo de Indaial, às pessoas que te amam, aos teus eleitores. Já agradecer também a Letícia que está aqui. Muito obrigado pela tua presença. Fica à vontade. A lente do Valor Entrevista é tua. Alan, muito obrigada. Antes de eu dar minha mensagem final, parabéns por toda a tua trajetória. Que nós possamos ter mais pessoas como o Alan, com uma trajetória maravilhosa, uma família maravilhosa. Que Deus te abençoe grandemente. Acho que também está fazendo aniversário aí, né, de estúdio. 8 anos de trabalho. 8 anos de trabalho. 1000 entrevistas. 1000 entrevistas, né? É uma inspiração e a gente sabe que toda essa tua resiliência, esse teu trabalho, esse teu amor, dedicação, enfim, teriam muitas palavras para te elogiar aqui, só vem para agradecer pela oportunidade de eu estar aqui também com você, tá? Que você conte também com a vereadora Fernanda, a advogada Fernanda e que a gente sabe aí que pode também agregar muito. Mas eu quero deixar minha mensagem final. Primeiramente, agradecer a todos por confiarem na Fernanda, não somente na Fernanda mulher, na Fernanda mãe, na Fernanda advogada, mas na Fernanda vereadora, porque hoje o foco aqui foi a vereadora de certa forma. Então, como vereadora, eu agradeço a todos que, de certa forma, confiaram, depositaram o voto em mim, sabendo que a gente tem um propósito e que esse propósito ele é coletivo. Esse propósito ele não é só da Fernanda. É um propósito para alcançar todos os objetivos de você, da sua família, da vereadora Fernanda, para que a gente faça a coisa acontecer de forma efetiva. O nosso trabalho ele vem aqui não somente para falar, não somente para criticar, conscientizar, mas a gente vem aqui para tornar de forma efetiva. Muitas vezes a vereadora Fernanda, já no início desse mandato, teve que talvez se indispor com algumas pessoas, até pessoas ali linkadas mesmo ao redor da própria vereadora Fernanda no dia a dia, e ao mesmo tempo, ao mesmo passo que a gente vem para construir projetos novos e terminar o que a gente já vem trabalhando aí com certeza. Então a gente continua aqui firme e forte, com muita fé em Deus, agradecendo a cada um de vocês e se colocando à disposição sempre que vocês precisarem. Então, a vereadora Fernanda, a assessora da vereadora Fernanda, a Letícia, a equipe do voluntariado da vereadora Fernanda, a gente continua à disposição para atender vocês com todo amor, todo carinho e toda a coragem que a gente tem para representar vocês. É isso e muito obrigada.
Fernanda, muito obrigado. Sucesso para você. Obrigada. Boa gestação, bom parto. André, parabéns. Que Deus continue te iluminando. Ano que vem tem eleição novamente. Provavelmente o André vai estar no pleito eleitoral. Com certeza. Então, o Valor Entrevista está de portas abertas também para te receber. E, claro, muito obrigado pela tua presença no nosso estúdio. Você compõe esse número de mais de 1000 entrevistas que nós colocamos à sua disposição no nosso canal em 8 anos de trabalho. Volte para o Indaial com aquele beijo do Valor Entrevista a todos vocês que nos acompanham. Tivemos o prazer, a honra e a satisfação de entrevistar Fernanda Moser, vereadora e advogada lá na cidade de Indaial. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Tchau.